Gente, hoje é uma noite de arrependimento. A gente precisa, sim, construir algo e colocar pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo e construir algo sólido. Mas se vier algo sólido da parte de Deus para uma construção e a base for construída por nós, nada subsiste. Vocês entenderam? Se o Senhor começar a construir algo, se o Senhor começar a construir paredes e tijolos e partes de uma casa, mas a base tiver sido construída por você, não vai subsistir, vai cair. Então, acredito sim que a gente tem que construir algo, mas eu creio que hoje é uma noite de destruição, no bom sentido. É uma noite onde Deus ele vai destruir e vai revelar a você aquilo que você não estava vendo. Ele vai mostrar a você hoje pecados que você estava escolhendo ignorar há tanto tempo que viraram hábito. E quando a gente fala em pecado, você já nem mais se lembra desse pecado, porque você já se acostumou. Você nem mais se lembra, às vezes, da masturbação, da pornografia. Você nem mais se lembra, às vezes, da fornicação. Você nem mais se lembra, às vezes, que você mente, que está chegando e você não saiu de casa. O fato da gente ficar em dúvida e escolher permanecer na dúvida também é pecado. Tudo aquilo que você faz na ausência de fé, tudo aquilo que você faz sem fé, sem acreditar naquilo que você está fazendo, é pecado. Então eu acho que hoje é uma noite onde Deus ele vai revelar a nós, assim, eu me coloco nisso, claro, aquilo que a gente estava escolhendo não ver, hoje Deus ele vai pegar, vai segurar os nossos olhos, assim, sabe? Amém. Todos aqui conhecem Davi? Amém? Davi, como todos aqui devem saber, foi o homem segundo o coração de Deus. Que grande elogio. Quem dera eu chegar na eternidade e o Senhor olhar para mim e falar: bem-aventurada, minha filha, você foi uma mulher segundo o meu coração. Não sei se vou me aguentar em pé. Meu Deus, obrigada. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Isso não é algo que a gente acha, não é algo que a gente olhou para a vida de Davi e viu. É algo que a Bíblia fala em Atos 13, versículo 22. Não precisa abrir, não. Fala isso em Atos 13, 22. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, naturalmente, a gente pensa o quê? Davi foi um homem puro. Davi foi um homem genuíno. Davi foi um homem que era confrontado pelo Senhor, era encontrado por Deus. Davi, principalmente, tinha um coração quebrantado. De nada adianta as pessoas seguirem a lei, as pessoas obedecerem a lei do Senhor, serem justas, mas não terem um coração quebrantado. Como aquele jovem rico: Senhor, eu faço isso, eu doei isso, eu me entreguei aqui, eu me entreguei ali, eu faço tudo que a sua lei manda. O que mais eu posso fazer? Tenha um coração quebrantado. Não foi com essas palavras. O Senhor falou: larga tudo, vende seus bens e me segue. Ele não conseguiu. Ah, porque ele tinha muita coisa. Não, é porque o coração dele estava duro. Não estava um coração quebrantado. Davi tinha um coração quebrantado, porque entendemos que um coração de Deus, um coração que Deus tem para nós, é um coração sensível e quebrantado. Davi foi aquele homem que levou a arca de Deus, que eu já preguei algumas vezes sobre isso, levou a arca de Deus dançando com toda a sua força. Davi foi um homem que foi Mical, né? Sempre confundo. Mical olhou para ele e falou: Davi, que promiscuidade, por que você está dançando assim, se expondo assim, com as suas vestes e dessa forma? E Davi falou: perante o Senhor celebrarei, não pararei. É perante o Senhor que eu estou fazendo. Davi foi esse homem.
Davi foi um homem que foi escolhido por Deus, não por homens. Davi foi separado por Deus. Nenhum homem queria escolher Davi. Chegaram na casa de Davi e nem cogitaram chamar Davi. Davi foi um homem escolhido a dedo por Deus. Que grande vida que Davi teve, né? Davi foi um homem que viveu muito e conheceu muito Jesus. Deus. E Davi escreveu muitos salmos, muitas canções, muitos hinos. Davi escreveu profecias que acho que, inferência, minha cabeça, eu acho que nem Davi sabia o que ele estava escrevendo. Salmos 21, 22 e 23, eu acho que Davi nem tinha ideia do que ele estava escrevendo. Falava de Jesus, falava da morte de Jesus. Então Davi foi um homem tremendamente usado por Deus, amém? Segundo o coração de Deus. Davi escreveu, abre para mim por favor, Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1, a gente vai ler o 1, vai pular para o 4, e depois para o 13. Salmo 27, 1 fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Versículo 4. 3, 4, é o 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e essa procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Próximo. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Um homem que não amava Deus não tinha por que querer estar na casa de Deus todos os dias. Davi queria. Abre de novo, desculpa. Salmo 27, versículo 13 e 14. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aleluia. Davi foi um homem que não só vivia uma vida devota, um relacionamento com Deus, como ele incentivava outros a fazerem isso. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse mesmo Davi, a gente vai ler 2 Samuel, capítulo 11. Aleluia nada, agora não. 2 Samuel 11. 2 Samuel, capítulo 11, a gente vai ler o capítulo inteiro. Vocês estão aqui comigo? Eu não estou tão animada quanto eu normalmente estou. Não é condicionado, eu só estou mais reflexiva. Então eu preciso de vocês aqui, eu não vou conseguir... repete, tá? 2 Samuel 11, preste atenção. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Inferência, eu acredito que Davi tinha que ter ido para a guerra, não ter permanecido em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Quem era o marido de Batseba? Urias. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe. Quem era Joabe? O chefe do exército, tá? Mandou a mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vai descansar um pouco em casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio. Urias foi para casa, sim ou não? Não. Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiram os guardas do seu senhor, e não foi para casa.
Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Urias era fiel ou não era? Era fiel, parecia, e era. Versículo 12. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém. Mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiram, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo, Urias, o hitita. Tipo, fiz o que você pediu. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: ele nos sobre 24. E morreu, final do 24. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. O mesmo Davi que falou: quero habitar na casa do Senhor, daqui eu não sairei, eu amo o Senhor, de quem eu temerei? O Senhor é meu ar, é o fôlego que eu respiro, o Senhor é tudo para mim. O mesmo Davi. O que Davi fez? Vamos lá, eu vou resumir a história, se você não prestou atenção, preste atenção agora. Vou falar de uma forma que todo mundo aqui entenda. Davi não foi para a batalha. Talvez ele tivesse que estar na batalha. Mas ele não foi para a batalha, ficou em casa. Casa, palácio. Saiu para dar uma volta. À tarde, tinha nada para fazer, tinha que estar na batalha. Saiu para dar uma volta. Dando uma volta, ele olha pela sacada, assim, tenta imaginar essa cena. Ele olha pela sacada, uma mulher tomando banho. Tomando banho, né? É. Isso. Uma mulher muito bonita tomando banho. Ela era muito bonita. Ela estava tomando banho, Davi olha da sacada. Ali começa todas as coisas. Preste atenção nisso. Pare as coisas no início, porque ir para frente não parou no adultério. Davi assassinou alguém. Davi matou um homem. Então, vou resumir tudo, depois eu entro. Então, Davi olhou para ela, desejou ela no coração dele e perguntou: quem é essa mulher? E aí disseram para Davi: olha, essa é a esposa de Urias, o hitita. Ele falou: traga ela para mim. Davi sabia quem era Batseba. Davi sabia quem era. E Urias era um dos seus oficiais. Era um oficial que caminhava com ele, que andava com ele, que estava numa batalha por ele, que era fiel a ele. E Davi chega,
Falou, não, traga ela para mim. E trouxeram Batseba para ele. Ele se relacionou com ela, eles tiveram relações sexuais e ela foi embora. Depois de um tempo, ela manda uma carta para ele. Uma carta, enfim. Conta para ele, Davi, tô grávida. O que Davi pensa? Gente, a gente hoje vê Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas deixa eu te falar, naquela época as pessoas também viam ele assim. Era o rei Davi, o homem que amava o Senhor. Ele dançava para Deus, ele se entregava para Deus, ele se encontrava com Deus no templo. Davi era um homem que escrevia canções e hinos ao Senhor. As pessoas conheciam Davi como um homem de Deus. Esse é o externo de Davi. Fala comigo, externo. Esse é o externo de Davi, um homem de Deus. Davi pecou. Davi pecou secretamente. Davi não pecou na frente de todos, Davi pecou secretamente. Só que não dá para esconder uma barriga. Não dá. E ela não poderia falar que ela estava grávida do marido dela, porque o marido dela estava onde? Na batalha. Se Batseba, eu chamo ela de Batseba por quê? Não é Bet, é Bate. Está escrito Bate. Batseba. Batseba. Se Batseba não tivesse engravidado, a gente não sabe o que teria acontecido, mas talvez ele não tivesse assassinado Urias, provavelmente. Por que ele faria isso? Mas ela engravidou. Então, a barriga ia começar a aparecer, as coisas não ia dar para esconder todas as coisas, ela estava perto dele, ele falou, minha imagem, pensou, né? Minha imagem vai ser manchada, eu tenho que consertar isso. O que eu posso fazer? Trazer Urias de volta. Ele está lá mal, na batalha, com fome, dormindo mal. O que eu vou fazer? Chamar ele para casa e deixar ele para casa um tempo, descansar. Ah, por quê? Porque sim, porque eu sou um bom rei. Chamou Urias. Urias, vai para casa, dá uma descansada, dá uma relaxada. Urias chega, fala, meu senhor, tá, não sei o quê. E não vai para casa. E dorme ali, no palácio. E no dia seguinte, Davi chega para ele, mas o que aconteceu? Por que você não foi para casa? E ele fala assim, a arca e os homens de Deus em Israel e Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e deitar-me com minha mulher? Ele estava ali indignado. Eu preciso estar na batalha, porque eu sou fiel. Eu sou fiel ao Senhor, meu rei. Eu sou fiel a Deus. Os meus irmãos estão sofrendo. Jamais estaria eu me aproveitando, comendo, bebendo e me relacionando com minha mulher. E aí Davi pensa, me lasquei. Porque se ele tivesse ido para casa, eles teriam feito relações sexuais e ela teria engravidado. E ninguém ia fazer as contas, galera. Bebê ia nascer 8 meses depois, prematuro e tal, beleza. Ninguém ia fazer as contas. Nossa, ela engravidou um pouco antes de Urias vir para casa. Não! Ninguém ia fazer as contas. Ela ia estar grávida do seu marido Urias. Tudo ia estar resolvido. O problema de Davi ia estar, resolvido. Só que Urias não foi para casa. O que Davi fez? Gente, um abismo chama outro abismo. Relativizar um pouquinho mais, relativizar o todo. Daqui a pouco a Bíblia não é verdade. Porque foi escrita por homens. Então Davi o que fez? Bom, ele não foi para casa porque está todo nessa cabeça de justiceiro. Então eu vou embebedar ele. Século 21, tá? NTLH, versão Júlia. Vou dar a bebida para ele. Davi pecou em tantos níveis. Tipo assim, lendo essa história, eu fico, não é possível que é o mesmo cara. Tem que estar muito mal mesmo. E aí Davi chama Urias de novo para comer e beber. E embriaga Urias. Ele falou assim, embriagado? Ele não vai ter um senso de moral, de justiça. Júlia, eu posso beber? Tem que ter muito controle, irmão, porque a bebida tira o nosso senso de justiça, nosso senso da moral. Então evite. Amém? Amém. Então, Davi embriagou Urias. Falou assim, pensou, né? Tudo inferência, tá, gente? Pensou. Bom, ele não foi para casa sóbrio porque estava com a carapuça de justiceiro. Mas bêbado ele vai.
Porque ele está com saudade da mulher, ele está com fome, ele está com sede, ele quer aproveitar. Agora ele vai. Urias faz o quê? Deve ter dado um PT, dormido ali no palácio. Não foi para casa. E dormiu por ali, com os soldados. Davi chega e fala, cara, volta para a guerra. Vai, volta para a guerra. E ainda dá uma carta para ele. Dá essa cartinha aqui para Joabe, por favor. Urias deve ter se sentido todo especial, né? Nossa, estou levando uma carta do rei para Joabe. Dentro da carta estava, ó Joabe, então, mata Urias. Põe ele na frente da batalha para ele morrer. E o que acontece? Urias vai para a batalha, Joabe põe ele na frente da batalha, Urias morre. Tudo começou porque Davi olhou uma mulher muito bonita tomando banho. Surreal. O cara era rei, o cara tinha... E depois ele se arrepende de falar, vai falar disso, mas o cara tinha um coração segundo o coração de Deus. O cara conhecia... Não tem como falar que Davi não conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Mas ele olhou para cima e, infelizmente, viu uma mulher. Se naquele momento Davi desviasse o olhar dele e pensasse, nossa, fiquei tentado, vou dar uma orada. Vou lá para o templo, falar um pouquinho com Deus, confessar que fiquei tentado. Talvez isso não teria acontecido. Davi saiu de um rei que, cara, assim, entre aspas, irrepreensível, tinha uma vida com Deus, ali bem, estava ali, sabe, com a cabeça no lugar, para um assassino. Assassino, ele matou alguém. Gente, desculpa, mas assim, eu fico muito incrédula, porque... Sei lá, se alguém que eu conheço mata outra pessoa, eu vou ficar muito desconcertada. Meu Deus, a pessoa chegou num nível de assassinar outra... É muito, muito fora do que a gente está, da realidade, graças a Deus. Mas não é pouca coisa. Ele não mentiu um pouquinho. Ele matou alguém. E sabe qual é o mais doido? Davi pecou em secreto, correto? Batseba tinha acabado de sair do período menstrual dela, né? Tinha acabado de se purificar da menstruação dela. Se você é casado, você provavelmente sabe disso. Se você não é casado, em nome de Jesus, você não sabe disso. Ou sabe só por estudo. Mas a mulher não fica fértil logo depois que menstrua. Não acabou a menstruação hoje, amanhã vou engravidar. Não. Demora ali mais ou menos, varia, né? Mas 10 dias em média, pode ser 14, pode ser 8. Para eu ovular, para eu estar fértil, tá? Famosa tabelinha, é o que a gente faz. Então, se vier um neném, vocês já sabem. Então, a mulher não está fértil o tempo inteiro, muito menos logo depois da menstruação. Então, Batseba tinha acabado de sair do período menstrual dela. E ela engravidou. Engravidou. Não é porque o pecado de Davi foi em secreto que a repreensão do Senhor seria em secreto também. O pecado de Davi foi em secreto, mas ele ia ser exposto, porque a barriga ia crescer. A barriga ia crescer e Urias não estava ali para engravidar a sua esposa. Preste atenção nisso. Pense e repense antes de pecar, porque o nosso Senhor é justo. Depois a gente vai ver que ele teve uma atitude de acordo com o erro de Davi. Então, grava isso. A falta de integridade em uma área sempre impacta outras áreas. A sua falta de integridade, vou falar no nosso dia a dia, com a mentira. Mentira pequena, mentira pouca, impacta outras áreas, aumenta. A sua falta de integridade no trânsito, num xingamento, porque escapou, mas não tem problema, todo mundo faz. Um abismo chama outro abismo. Mas só hoje eu não orei, amanhã eu vou... Um abismo chama outro abismo. Não, mas eu me masturbei, mas assim, vou pedir perdão, mas eu sei que vai acontecer de novo. A falta de integridade em uma área leva todas as outras. De pouco em pouco, mas leva. Não existe isso. Eu lembro quando eu namorava o Léo, que eu
a área sexual para mim sempre foi muito delicada, eu sempre fui muito chata, porque eu tenho um testemunho, né, graças a Deus nessa área, onde Deus me curou de muitas coisas, muitas lutas, muitas dificuldades. Então, quando eu namorei um crente, o Léo, eu falei, nossa, meu testemunho tem que ser completo, porque eu mantive até aqui algo nessa área irrepreensível. Cara, eu fiquei firme ali, não caí na tentação, eu quero casar e não vai acontecer nada antes do casamento, eu preciso permanecer. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Léo, os primeiros meses são sempre os mais intensos, casais sabem. E a gente estava se conhecendo, estava conhecendo o beijo um do outro, corpo, né, entre aspas, olhando mais de perto um ao outro, e as coisas às vezes davam uma escantada, e aí às vezes a gente estava, cara, dando um selinho, e aí o Léo passava uma mão no meu ombro, aí eu afastava ele, vamos orar? Aí ele, orar agora? Vamos orar. Senhor, obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor está aqui, o Senhor habita em mim, Jesus. E aí o Léo, às vezes a gente estava junto, ele botava a mão na minha cintura, se ele desse que descia um pouco, eu pegava a mão dele e botava na minha cabeça, ore por mim, pastor da minha vida. E ele me olhava, tipo assim, o que você está fazendo? Eu estou fugindo da tentação, só faz o que eu estou pedindo. E a gente lia e relia a Bíblia e eu ficava, e é difícil, quem namora sabe que é difícil, e eu ficava me contorcendo, e a gente estava junto na casa dele, eu ficava vendo a TV do sofá e ele da cadeira, porque ele não podia encostar em mim, eu não podia encostar nele, porque eu achava que uma coisa ia levar a outra e daqui a pouco eu ia estar pecando. Mas não se engane, uma régua curta para o pecado, porque um abismo chama outro abismo. É errado Davi bater o olho e viu uma mulher pelada? Não é errado, ele não teve culpa. Bateu o olho e viu uma mulher pelada, meu Deus do céu, que droga, né? Senhor, tira isso da minha cabeça. Poxa, nossa, que droga que isso aconteceu. A gente não tem culpa, porque a tentação, às vezes, ela vem. Mas a gente tem responsabilidade com o que a gente faz, com o nosso comportamento a partir daquilo. Não, porque não, ele vai lá, meu namorado vai lá para casa, mas a gente só vai ver um filme. Não existe filme, irmão. Chama teu sogro para ver contigo, põe o sogro no meio, assim, entendeu? Porque não existe. A gente tem que ter a régua. Os namorados sabem do que eu estou falando. Discipulado com a gente, eu sou insuportável. Sério. A gente tem que ter a régua curta, porque é muito fácil. Davi. Para mim chegar num ápice de um adultério, já teve muita coisa que teve que acontecer antes. Eu já fico muito complexada, tipo, meu Deus, como que ele chegou nesse lugar de adulterar, de ter relação sexual, dessa promiscuidade? E Davi vai lá e mata o cara. Meu Deus. Só que isso pode acontecer. Porque a nossa carne é fraca, a gente é imoral. E a gente precisa vigiar, E a rédea ser curta, E eu falo, o Léo ri de mim, mas é tipo assim, cara, fica no limite da velocidade, irmão, porque é a lei dos homens. Você está chegando ali, vai chegar atrasado, pelo Waze está dando que eu vou chegar em 15. Gente, estou chegando em 5, tá nada, não mente, estou chegando em 15. É o nosso dia a dia que vai pegando. E daqui a pouco você normalizou. E daqui a pouco, aonde você estava? Estava na academia, mas depois da academia passou num bar com os amigos. Mas não precisa falar, não estou mentindo, estou só omitindo. É uma coisa pequena. Estou no bar com os amigos. Aí está ali, não contou para a mulher que está ali, conheceu uma mulher ali. Poxa, como que eu vou contar para minha mulher que eu conheci uma mulher no bar se ela nem sabe que eu estou no bar, né? Não precisa. Daqui a pouco está trocando mensagem. Daqui a pouco já adulterou no coração. Aí a mulher vê a mensagem, quem é essa? Uma mulher que conheci num bar. Que bar? Aquele dia você não estava na academia? Um abismo chama outro abismo. Júlia, você é muito exagerada. Gente, é Davi. Eu não preciso ir para a minha vida. Eu não preciso ir para falar da gente aqui. É de pouco em pouco. Não é errado você passar, meu Deus, vi uma coisa que eu não deveria. Tira os meus olhos, Senhor. Controla os meus pensamentos, Jesus. Seja radical. Seja radical em relação à área sexual da sua vida. Em relação à masturbação, em relação à pornografia, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Sério. Tenha um zelo, um temor, que o temor consuma o seu coração. Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui dentro de nós. Eu falo que todos aqui são crentes, graças a Deus.
o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, amém? O corpo passa a não mais ser meu. Quando eu encosto em algo que não é meu, passa a ser quase que um abuso contra o próprio Deus. O corpo não é meu. Por que eu estou encostando naquilo que não é meu? Ou por que eu deixo alguém que não é um comigo ainda encostar naquilo que não é nem meu? É do Senhor. Então Davi, ele foi errando e errando e errando. Por quê? Porque ele estava distraído. Porque quando ele olhou a mulher, ele falou, estou com vontade. Ela é muito bonita. Ele se distraiu. Gente, se você pensar besteira e alimentar a besteira que você pensou, você vai fazer besteira. Todo pecado começa em um pensamento. Não existe, pequei do nada, tropecei. Não. Você começa em algum pensamentozinho, menor que seja. Normalizei isso, normalizei aquilo, o menor que seja, pode se tornar um pecado. E muitas vezes um pecado oculto, nesse caso, na verdade, o pecado oculto teve uma condenação, uma correção pública. Vai todo mundo saber. Mas Davi fez o quê? Não, vai não. Sabe por quê? Eu vou matar Urias. Ainda vou ser o herói da história. Por que ele fez? Vem, Batseba, fica aqui em casa. Vou te ter como minha mulher. Você está viúva, você está triste, né? Vamos. E Batseba estava grávida de Davi. E a história dele amarrou direitinho. Para e pensa. Ele adulterou, matou o marido, tomou ela como sua esposa, amarrou todos os pontos. Ninguém nunca vai descobrir. Mas o problema é que Deus sabia. Deus sabia. Irmão, não dá para fugir do Senhor. Nossa, não dá. E assim, nem tenta. Pecou, confessa. Porque Deus gosta de contar uns segredos aí dos irmãos. A gente vai ver isso aqui. Aquele que Deus ama, Deus corrige. Deus, ele corrige, e glória a Deus que Deus anda nos corrigindo. Porque senão, que pai é esse que não corrige? Segundo Samuel, capítulo 12. A gente leu o capítulo 11, tá? Segundo Samuel, capítulo 12. Gente, olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, seja meu Natan. Seja minha Natan, amiga. Seja minha Natan, Bruninha. Vamos ser Natãs uns dos outros. Como assim? Segundo Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Detalhe importante. Desde o final do capítulo 11, passou-se mais de 9 meses. 9 meses em que o Senhor, falou nada com Davi. Não, porque se eu pecar, eu sei que o Senhor vai pesar o meu coração na hora. Às vezes não. Às vezes seu coração já vai estar endurecido o suficiente para não mais sentir. E o saber tem que ser suficiente. 9 meses em que Deus, falou nada com Davi. Provavelmente foi mais, tá? Mas é porque ela chegou a ter o filho. Então, 9 meses com certeza se passaram. O Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que o havia comprado. Ele a criou e ela cresceu junto a ele com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, pegou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Natan aqui perguntou alguma coisa para Davi? Não, ele estava contando uma história. Eu imagino Davi interrompendo Natan falando: juro pelo nome do Senhor. Davi encheu-se de ira contra o homem e disse: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Natan não tinha perguntado nada ainda. Estava contando, a cordeirinha veio aqui, ele pegou a cordeirinha do outro, comeu a cordeirinha. Eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, por quanto agiu sem misericórdia. Aí Natan: você é esse homem. Disse Natan a Davi e continuou: assim
Natã disse isso. Agora olha o que Deus diz. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ai, deve ser muito ruim ouvir isso do Senhor. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe uma casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se isso tudo não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amorreus e ficou com a mulher dele. Ah, ninguém vai descobrir. E realmente ninguém descobriu. Mas o Senhor sabia. 10. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Eu quase leio aqui, covarde. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Gente, existe cura tremenda a partir de uma confissão. Existe cura tremenda a partir da confissão. É bíblico a gente confessar uns aos outros, para que o Senhor cure nós do nosso pecado. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Gente, haja misericórdia, né? Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Fala comigo, Deus. Não, gente, Deus é justo. Davi pecou e existe consequência para o pecado de Davi. Ele deveria morrer. Ele falou: não, vou ter misericórdia sobre a sua vida, mas o seu filho vai morrer. E a Bíblia conta que Davi, depois disso, jejuou e orou e buscou a Deus, falando: Senhor, poupa a vida do meu filho, eu amo meu filho, poupa a vida do meu filho. E a criança se adoeceu, versículo 19, 2 Samuel 12, 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. E ele saiu e adorou o Senhor, porque o Senhor, ele manifesta a sua bondade e justiça quando nos corrige, quando nos estica, quando nos puxa. E a nossa reação não pode ser de filhos mimados que saem correndo: ai, Senhor, veio tal fulano e falou que eu estou pecando fazendo isso, não vou mais falar com ele, não vou mais falar com você, não gostei do que você... Não, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo, amém. Vou me corrigir, vou melhorar, vou crescer, vou amadurecer, vou parar. Abre para mim Salmos 51. Davi mostrou-se arrependido e verdadeiramente se arrependeu. Eu estou aqui, né, tadinho, caindo em cima de Davi. Davi se arrependeu. Salmo 51 fala assim: tem misericórdia de mim. Aqui ele escreve isso logo depois que Natã vem confrontá-lo. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, Senhor, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe.
Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que neve serei. Que confiança que ele tinha em Deus. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, presta atenção, essa precisa ser a sua oração hoje. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito, fica aqui, estável. A instabilidade carrega consigo muitos pecados. A instabilidade. Hoje eu quero uma coisa, ontem eu quis outra, amanhã eu vou querer outra. Por quê? Se o propósito do Senhor para a nossa vida é um. Porque os planos e pensamentos são tantos e tão diversos. Precisamos ser estáveis e ter um coração puro e íntegro diante de Deus. 11. Pode passar. Não me expulses da sua presença e nem tires de mim o seu Santo Espírito. Gente, aprende com Davi, vai. Quando pecar, não entra no vitimismo. Oh, como sou errado. Oh, como sou impuro. Oh, como sou isso. Oh, como sou aquilo. Oh, sai do vitimismo. Senhor, devolve-me a alegria da sua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele já está pensando quando ele vai testemunhar. Ele parou de olhar para o passado e falou: me move, me renova hoje, e amanhã eu vou fazer isso. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Vir aqui na igreja não vai resolver. Vir domingo, vir sábado, servir, obedecer, bonitinho, fazer o que pede aqui no culto, pipó, não resolve. Se o coração não estiver limpo e puro, de nada adianta, como esterco. O Senhor não quer. Ele não se deleita em sacrifícios e nem se agrada de holocaustos vazios, vindos de um coração endurecido, onde quando a gente confronta o pecado, fala: para, né? Não precisa também, não é assim. A Bíblia não diz com essas palavras. Para, não, aí também é demais. Mas isso aqui eu estou sacrificando para o Senhor, basta. O Senhor não se agrada de sacrifícios e holocaustos vindo de um coração que não quer ser moldado e lapidado pelo Senhor. Vem uma correção, escuta, ora, intercede e fala: Senhor, me move, corta o ramo meu que está podre, tira de mim aquilo que eu não estou vendo, tira as escamas dos meus olhos e me melhora, Jesus. Me torna mais humilde, tira o egoísmo de dentro do meu coração, tira a soberba de dentro do meu coração. 17, é isso aqui, ó. 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor não despreza um coração quebrantado diante dele. João, pode subir? Abre para mim, por favor, no Salmo 32. Salmo 32. Salmo 32 fala assim: como é feliz, isso depois de Davi arrependido, Davi tinha pedido perdão pelos seus pecados. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado.
Portanto, que todos os que são os fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás das canções e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir e o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo, preste atenção, pelo amor de Jesus Cristo. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Preste atenção, a nossa igreja não vai fazer isso. Eu e o Léo, a gente não vai fazer isso. Não vou pegar rédea, não vou pegar freio. Obedece aqui, vai pra direita, vai pra esquerda. Ó, isso aqui é errado, bate, toma. Não existe isso. Vocês não são cavalos e nem burros. Vocês são pessoas que têm que se humilhar, se quebrantar, quebrar o coração e falar: Senhor, me revela os pecados ocultos da minha alma. Os pecados que já me acostumei, os pecados que já relativizei. As áreas da minha vida que eu não te entrego mais, que eu retenho para mim. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Queria hoje convidar vocês que estão aqui para uma reflexão, para um momento de pensar mesmo. O que é aquilo dentro do seu coração que você já normalizou, que você já relativizou, que você já se acostumou, você precisa expulsar? O que é aquilo que tem no teu coração que você sabe que o Senhor não tem aquilo como bem-vindo na sua vida, na tua jornada, na tua caminhada, mas mesmo assim você alimenta, mesmo assim você finge que nada está acontecendo? Porque não, eu só caio de vez em quando isso acontece. Eu só de vez em quando que eu dou uma pisada ali, uma pisada aqui. Ai, gente. Deus, Ele é muito claro. Deus, Ele é muito claro. Lá no Salmo 51, Ele fala: procure o Senhor enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Procure o Senhor, procurem o Senhor, busquem o Senhor. Hoje eu sinto que é uma noite de arrependimento de pecados. Eu sinto que é uma noite em que você, ao longo da pregação, ao longo do louvor, sente, vai sentir, está sentindo, está enxergando pecados que você não enxergava, pessoas que você deve se reconciliar, coisas que você nunca abriu para pessoas que você tem que abrir. Pecados que você nunca contou para ninguém que você precisa contar. É Deus, te rasgando, e dói, incomoda, não é legal. Mas gera frutos de santificação. Gera frutos de um filho e uma filha remidos pelo sangue do Cordeiro, em que não há mais culpa, não há mais pecado, não há mais transgressão, porque fomos inteiramente lavados. Não é sermos lavados só até aqui, é sermos inteiramente lavados. Então que você nessa noite feche seus olhos, comece a pensar, a refletir, a se arrepender. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor já fez e faz tanto por nós, mas eu peço, Senhor, por mais uma vez, revela a nós, Jesus, revela a nós aquilo que o Senhor não se agrada, Senhor. Que as pessoas comecem a enxergar nesse momento aquilo que o Senhor não se agrada, aquilo que o Senhor odeia, aquilo que o Senhor detesta. E nos dê força, nos dê coragem. Repouse sobre esse lugar, Espírito de Deus, um espírito de arrependimento. Um espírito de arrependimento, onde sabemos que não temos para onde ir, se só o Senhor tem as palavras de vida. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar.
retira de nós a transgressão, retira de nós o pecado, a culpa pelo pecado e nos lava, Senhor. Nos lava, Senhor, que todos aqui tenham um coração arrependido, quebrantado diante de você, Jesus. Nos revela aquilo que nós não estamos enxergando, Senhor. E que durante esse louvor, durante esse momento que a gente vai ter, pessoas venham a confessar a você pecados uma vez escondidos, pecados uma vez retidos no coração. Que o Senhor revele a nós, Senhor, aquilo que não estamos enxergando. E que hajam orações sinceras. Seja sincero nessa noite.